Olá, queridos, boa noite. Cá estamos nós mais uma vez para a nossa live semanal. Meu boa noite para você de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo, já que temos amigos, companheiros de jornadas, ou de jornada, melhor dizendo, espalhados pelo mundo afora e até em fusos diferentes do nosso, né? Para alguns já é até bom dia em vez de boa noite, sem contar que muita gente vai assistir esta live depois. Então, seja você brasileiro, seja você português, angolano, esteja você onde estiver, seja bem-vindo à nossa live semanal. E hoje com motivos de sobra para comemorar. Uhul! A vacina chegou! Que alegria, gente! Um raio de esperança para a nossa população. Demorou. Já poderia ter chegado muito antes. Mas a Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, só aprovou ontem. E ontem mesmo nós assistimos empolgados à vacinação da primeira pessoa, uma enfermeira, uma profissional da saúde que arrisca a sua vida cuidando de pessoas portadoras da Covid-19. E hoje, gente, eu confesso para vocês, eu segurei as lágrimas quando eu vi aos pés da estátua do Cristo Redentor a vacinação das duas primeiras cariocas, uma enfermeira e uma senhorinha muito simpática, já com seus 80 aninhos. Eu vi que ela estava apreensiva, mas eu fiquei muito contente. O povo carioca ainda respira. A gente não pode esperar que as coisas piorem. A esperança, ela não pode ser vencida pelo medo. Louvado seja Deus pela ciência. Louvado seja Deus pela vida dos profissionais, dos cientistas, do Instituto Butantan, da Fiocruz. Louvado seja Deus pela vida dos cientistas ao redor do mundo que se debruçaram, se empenharam para que vacinas fossem criadas em tempo recorde. Gente, isso não tem precedente na nossa história. Razão pela qual muita gente fica com o pé atrás, né? Aí vem aquelas teorias mirabolantes de conspiração, e já teve gente associando a vacina à marca da besta, ao anticristo, a um plano de dominação dos globalistas. É cada coisa que eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. O movimento anti-vacina nunca esteve tão vigoroso como nos últimos meses. Infelizmente. O movimento negacionista, isto é, que nega a ciência, é anti-vida, é anti-ciência, é anti-verdade. Portanto, é anticristo. Tudo que é contrário à vida é anticristo, porque Cristo é vida. E nós não podemos nos calar, isso tem que ser confrontado dia e noite. Eu não me canso de confrontar estas mentiras e de dar nome aos bois, porque o custo da ignorância são vidas. E eu já estou cansado de ver minha gente morrer. Não tem um dia em que eu não entre nas redes sociais e não me depare com amigos enlutados pela perda de entes queridos por causa da Covid-19. Eu vou me calar? Eu vou consentir com isso? Com esta necropolítica? Com essa agenda genocida? Não, não, senhores, não. Não, 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 não. Eu sei que eu perco amigos, eu perco seguidores, mas eu coloco a minha cabecinha no travesseiro à noite e durmo o sono dos justos, porque eu cumpri o meu papel. E hoje, eu já cheguei engrenado, né?
Mas hoje eu quero falar sobre como lidar com o negacionismo. Principalmente o negacionismo cristão. Porque, por incrível que pareça, hoje, boa parte dos negacionistas é formada de cristãos. Pasmem, inclusive pastores. Você tem ideia de quantos pastores ontem, subiram ao púlpito para incutir na cabeça dos seus fiéis dúvidas acerca da vacina? Você tem ideia de quantos irmãozinhos não pretendem ser vacinados por causa daquilo que ouviram dos seus púlpitos ou dos púlpitos de suas igrejas, dos lábios dos seus líderes, dos seus pastores? E o que está por trás disso? De todo esse negacionismo que poderá custar milhões de vidas. Veja que a Covid-19, segundo a OMS, já matou, em 11 meses, 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. O Brasil é responsável por mais de 10% dessas mortes. O Brasil, ele tem 2,7% da população mundial. Veja, 2,7% da população mundial. E mais de 10% dos mortos pela Covid-19. Gente, isso é normal? Cá entre nós, isso é normal? Eu não estou nem aí com disputa política entre Bolsonaro e Dória. Eu não estou nem aí se um usa da vacina como marketing político, se o Eduardo Paes e o Cláudio Castro, né, o governador atual do Rio, fizeram uma presepada usando um dos cartões postais mais conhecidos do mundo, que é o Cristo Redentor. Eu não estou nem aí para o marketing deles. O que me importa são vidas. Vidas salvas. Não é fácil você lidar com negacionistas. Eu lido com eles todos os dias nas minhas redes sociais. Desde o início da pandemia. Primeiro, dizendo que a pandemia não existe. Você acredita que ainda há quem afirme isso? Ontem mesmo eu tive que confrontar um nas minhas redes sociais. Não, a pandemia não existe. Outros já conseguem compreender que há uma pandemia, mas agora negam evidências da ciência. A vacina não tem eficácia. Quer dizer, se deixam de negar a pandemia, passam a negar a eficácia de uma ou duas ou mais vacinas, fruto do empenho da comunidade científica mundial. Onde é que nós vamos parar? Já tem gente que não leva os filhos para serem vacinados. Seus filhos sequer têm uma carteira de vacinação. Não é só contra o movimento antivacina, não é apenas contrário às vacinas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. É contra qualquer tipo de vacinação. O guru deles, aqui no Brasil, é Olavo de Carvalho, que se diz filósofo e que, na verdade, é um astrólogo que abandonou a astrologia e agora se meteu a ser filósofo. Tem um séquito enorme, são milhares e milhares de pessoas, muitas delas das igrejas reformadas, das igrejas históricas, e que acompanham a linha de raciocínio desse moço, que nem sequer mora no país, e que é o guru desse atual governo, do governo Bolsonaro. Gente, alguém precisa se levantar contra esse espírito de mentira. Fé e ciência não se opõem. A fé e a ciência caminham juntas. E por quê? Porque toda verdade tem uma única fonte.
Deus é a fonte de toda a verdade. Não importa os canais pelos quais esta verdade vai fluir, se pelo canal da fé ou se pelo canal do método científico. Se é verdade, provém de Deus. Eu confesso para vocês que ontem, com a aprovação da Anvisa, eu celebrei. Eu fiquei extremamente contente, inclusive de ver os diretores da Anvisa deixarem claro para a população que não existe tratamento precoce para o coronavírus. Não existe. Isso é uma balela. Uma balela. Mas eu fiquei também estarrecido quando eu me deparei com a fala do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, hoje pela manhã, dizendo, apesar da vacina, como se a aprovação da vacina fosse a pior das notícias. E é interessante que quando uma das pessoas, né, que foram testadas com a vacina veio a óbito por suicídio, esse mesmo presidente comemorou e se referiu à vacina como sendo a vacina do Dória e disse que jamais compraria essa vacina. E agora que a vacina foi aprovada, deixou de ser a vacina da China e passou a ser chamada por ele mesmo de a vacina do Brasil. Gente, é uma vergonha o que está acontecendo no país. E as pessoas não percebem. Elas estão tão cegas. A idolatria é tão grande. Nessa mesma fala do presidente hoje de manhã, teve uma pessoa que referiu-se a ele como o Senhor é o Messias da terra. Se ele tivesse um mínimo de consciência cristã, ele teria repreendido a pessoa e dito, não, o Messias é Cristo, não sou eu. Mas parece que alimenta a idolatria, porque essa idolatria foi que o colocou lá e que o mantém lá. Queridos, nós não podemos fazer vista grossa, nós não podemos fingir que não estamos vendo o que está acontecendo. Você pode até ser um admirador do presidente, não me importo, mas daí endossar toda fala, endossar toda postura, a menos que você se identifique com aquilo. Eu estava pensando acerca da primeira imunização em massa ocorrida na história. Essa que está em andamento agora. Talvez a que está em andamento agora seja a maior da história, sem dúvida. Mas a primeira, ela está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 12. Depois você lê. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 em diante. Só para te localizar, ok? Para você entender o contexto. Deus havia enviado Moisés para confrontar Faraó e tirar do Egito o povo hebreu que não aguentava mais a escravidão. É óbvio que Faraó não ia querer perder uma mão de obra, eu nem diria barata, escrava. Deus então enviou, de acordo com o texto bíblico, 10 pragas sobre o Egito, até que Faraó fosse persuadido a liberar o povo hebreu. A última praga, a 10ª, foi a morte dos primogênitos. Lembra disso? Aí Deus disse a Moisés, Moisés, você vai dizer ao meu povo que o anjo da morte vai passar
pela região onde os hebreus moram no Egito. Aliás, vai passar por todo o Egito, ceifando a vida do primogênito de cada família. Não importando se ele fosse egípcio ou hebreu. Assim como o coronavírus. O coronavírus não faz distinção de credo religioso, de raça, de nível cultural, nada disso. Se a pessoa é rica, se é pobre, se é classe média, o coronavírus já matou gente de todos os níveis, de todos os gêneros. Ele não respeita nada. Assim era o anjo da morte que passaria pelo Egito. E Deus disse: Moisés, você vai orientar a cada chefe de família a matar um cordeiro, a se alimentar desse cordeiro. Obviamente que nós sabemos como cristãos que aquele cordeiro tipificava Cristo, que é o Cordeiro de Deus, não é verdade? Enfim. E você vai dizer ao meu povo para que extraia deste cordeiro o sangue para ser espargido nos umbrais das portas de cada casa. E quando o anjo da morte passar, onde quer que ele veja aquela marca, o sangue do cordeiro, ali ele não fará vítimas. Veja, eu estou tomando esse relato bíblico como analogia, porque se trata, sim, de imunização. Obviamente que não uma vacina. Mas Deus estava garantindo que o seu povo, o povo hebreu, o povo de Israel, fosse imunizado contra a ação daquele anjo da morte. Obviamente que os egípcios não tomaram conhecimento disso. Por isso, eles ficaram à mercê da ação do anjo da morte. E é interessante também que Deus diz ao povo hebreu: quem não tiver um cordeiro, que ofereça um cabrito. Hoje, no Brasil, nós temos duas alternativas. Aliás, por enquanto temos uma só, né? Que é a Coronavac. Por enquanto é a única alternativa de que dispomos. Uma vacina com um pouco mais de 50% de eficácia global. 50%. Mas daqui a pouco nós também teremos a vacina desenvolvida na parceria entre a Oxford, lá da Inglaterra, e a Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro. Então nós teremos duas alternativas. Parece que essa da Oxford tem 70% de eficácia. Quem dera tivéssemos acesso a uma Pfizer. Tivemos oportunidade, mas o governo federal menosprezou, com seus 90 e poucos por cento de eficácia. Querido, ainda que as vacinas de que dispomos hoje não ofereçam o mesmo nível de eficácia de uma Pfizer ou de uma Moderna, mas é o que nós temos em mãos. Alguém até lançou na internet a pergunta: você saltaria de um paraquedas que tivesse 50% de possibilidade e 50% de falhar? Meu irmão, se o avião tivesse caindo, eu pulava até com um guarda-chuva aberto. Quando a gente tem opção, ok. E quando não tem? Boa parte das vacinas que hoje nós recebemos e que levamos nossos filhos aos postos de saúde para receber, tem por volta de 50% de eficácia. Ninguém pergunta se o insumo veio da China, e na maior parte das vezes ou vem da China ou vem da Índia. Ninguém pergunta quanto tempo demorou para que aquela vacina fosse desenvolvida. A gente simplesmente acredita. Se tem algum efeito colateral, a gente vai e acredita. Por que essa celeuma toda em torno da vacina contra o vírus que hoje ameaça a humanidade?
É o que nós temos. Eu fico imaginando que argumento Moisés deve ter usado para conseguir persuadir o povo hebreu a fazer exatamente aquilo que Deus estava ordenando. Porque, para todos os efeitos, quem ouvia a voz de Deus era Moisés. Então, quem é que garante, ou quem podia garantir, que Moisés estava dizendo a verdade? Que aquilo não era tudo uma balela? Eu não sei se 100% da população hebreia atendeu a orientação de Moisés. É possível que não. Mas eu sei é que quando o anjo da morte passou, ele só respeitou os lares em que havia o sangue do cordeiro ou de um cabrito. Da mesma forma, hoje, queridos, nós não temos remédio para o coronavírus. Nós só temos uma opção. Além de o distanciamento social, o álcool em gel, a máscara, medidas que precisam ser preservadas, quer dizer, não é porque chegou a vacina que a gente agora vai se aglomerar e vai inventar o uso de máscara. Não. Primeiro que a vacina só vai começar a fazer efeito, a curva só vai ser achatada da pandemia quando um grande percentual da população houver sido vacinada. E olha, gente, cá entre nós, você sabe por que há quem torça contra a vacinação em massa? Você sabe por que há um interesse de que nem todos procurem a vacina? Primeiro, porque vai custar aos cofres públicos. Vai custar, e não vai ser barato não, vai ser caro. Então, quanto menor o número de pessoas, menor o gasto. E segundo, porque se acontecer de depois da vacinação começar, né, já começou praticamente, esta curva não se achatar, porque não haverá uma grande procura da população para vacinação, os negacionistas vão tripudiar e dizer: vocês estão vendo como nós tínhamos razão? Cadê? Cadê? O vírus continua aí solto. Percebe qual é a maquinação? Está mais do que na hora de nós nos levantarmos e confrontarmos o negacionismo. O negacionismo não pode ficar sem resposta. Mas o tempo médio para o desenvolvimento de uma vacina são 8, 10 anos. Como é que nós vamos confiar numa vacina desenvolvida? Meu irmão, a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Procure no Google acerca da ciência computacional. Antigamente eram, digamos, 10 anos para que se multiplicasse o poder me faltou aqui a palavra, de processamento dos computadores. Hoje, em um ano, isso já se multiplica. O celular que você carrega no bolso, ele tem mais memória, mais capacidade de armazenamento do que o computador que levou o homem à Lua. Daqui a um ano, esse seu celular já vai ser considerado um dinossauro. Agora, se a ciência da computação ela cresce exponencialmente, o que dirá as ciências ligadas à infectologia, à biologia, à genética, à medicina, à formulação de remédios? A experiência que a humanidade está tendo agora com esse vírus vai resultar no desenvolvimento de vacinas contra outros males além da coronavírus. Já já nós vamos ter vacinas contra o HIV. Já já nós vamos desenvolver vacinas contra o câncer.
Porque a ciência está se multiplicando numa velocidade inédita. Em vez de negar a ciência, nós deveríamos estar glorificando a Deus por ela. Como eu disse agora há pouco, aquele cordeiro que cada família hebreia teve que sacrificar para dele extrair o sangue com o qual os umbrais das portas dos lares, das casas deveriam ser espargidos, aquele cordeiro tipifica Cristo, que é o Cordeiro de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 3. Ele diz que Cristo, o Cordeiro de Deus, né, é aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É por isso que eu afirmo que ser anti-ciência é ser anticristo. Quem é que está por trás dos insights obtidos pelos cientistas na formulação de novos medicamentos, vacinas? Eu não tenho dúvida. É Deus. É o Cristo, o Deus encarnado. Agora, quem é que está por trás da disseminação de fake news? Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se toda a verdade tem em Cristo a sua fonte, toda mentira tem no diabo o seu nascedouro. Quando a Bíblia fala de diabo, eu quero que você entenda diabo não apenas como uma figura literal, ou uma figura mitológica, como queira. Eu quero que você entenda o diabo como um arquétipo, porque a palavra diabo significa oponente. Tudo aquilo que se opõe à verdade é diablos. Diablos é a palavra grega traduzida por diabo. Satanás significa adversário. Então aquilo que se opõe, que divide, faz com que as pessoas fiquem na dúvida, cocheando em dois caminhos, é diablos, é Satanás, é anticristo, é falso Messias. Rejeite, venha de quem for, inclusive de líderes. E se eu vier aqui trazendo mentiras, rejeite. Tudo que é dito tem que ser colocado à prova. Se há evidências científicas, se está comprovado, como nós vimos através dos relatórios da Anvisa ontem, então não há o que se discutir. Por isso, eu deixo aqui hoje o meu desafio. Você conhece alguém que aderiu a esta onda negacionista? Com amor, com respeito, exponha a esta pessoa um pouco do que você ouviu agora. Porque o que está em risco não é só a vida dela. Qualquer pessoa que se negue a tomar vacina está colocando em risco não só a sua, mas o êxito de toda uma campanha de imunização. E uma vez que esta campanha não seja exitosa, está colocando em risco a vida de milhares e milhões de pessoas. Agora, gente, não facilitem. Não facilitem. Máscara todo o tempo. Exceto dentro de casa, naturalmente. Você vai ao mercado, máscara. Vai pegar um ônibus, um coletivo qualquer, ou mesmo um Uber, máscara. Álcool em gel o tempo todo. Álcool em gel. Faça disso um hábito. Aliás, sinceramente, eu acho que mesmo depois da pandemia, a gente poderia manter certos hábitos de higiene.
e distanciamento social. Por favor, não aglomerem. E não deixe aglomerar. Se estiver em seu poder impedir a aglomeração, impeça. Impeça, inclusive, dentro de casa. Não é hora de visitarmos parentes. Eu sei que dói, bate uma saudade danada, mas não é hora. Não é hora de ir para a praia se divertir. Não é hora. Não é hora das igrejas promoverem eventos com grande aglomeração de pessoas. Uma coisa é um culto onde uma pessoa está sentada a 3 metros de distância. E ainda assim, a se redobrar os cuidados. Há muita gente que questiona, né? De hipocrisia. Porque os ônibus estão superlotados, o problema é a igreja. Só que no ônibus, no coletivo, a maioria vai calada. Na igreja, a gente está cantando, está falando. E muitas vezes a gente se esquece que está numa pandemia e se abraça. Porque o vírus é transmitido pelas gotículas que saem da nossa boca enquanto cantamos, enquanto falamos, enquanto tossimos. Então não facilite para o vírus. Nós vamos vencê-lo. Eu não tenho dúvida. Eu fui infectado 2 vezes, gente. Estou agora no finalzinho do segundo processo infeccioso, que foi pior do que o primeiro. No primeiro, eu tive falta de ar, tosse e febre. No segundo, a tosse foi muito pior, a falta de ar foi muito pior, a febre mais ou menos igual, mas eu ainda perdi o paladar e o olfato. Até ontem eu ainda estava tossindo muito. Hoje ainda tossi um pouco. Eu percebo que está no finalzinho desse processo. Mas infelizmente muitos não sobreviveram a ele. Muitos colegas pastores morreram. Porque esse anjo da morte não poupa ninguém, a não ser quem estiver imunizado. Procure se alimentar bem. Procure se alimentar bem. Procure dormir o suficiente. Evite se estressar. Ainda vou te dizer mais. Se você estiver se sentindo deprimido, procure acompanhamento psicológico. E apesar de eu não estar aqui agora como psicólogo, mas como pastor, eu me coloco à sua disposição. Eu faço um trabalho de atendimento online com clientes de várias partes do Brasil. Se você está precisando de um acompanhamento psicológico, quiser procurar um outro psicólogo, não é problema. Mas você precisa de ajuda, sabe por quê? Porque se você estiver bem, a sua imunidade aumenta. Se você estiver mal, a sua imunidade baixa. E se você baixa a guarda, o vírus não pensa 2 vezes. Então, a melhor coisa a se fazer agora é se cuidar. E rechaçar qualquer tipo de negacionismo, venha de quem vier. Pare de dar ouvidos àquilo que você recebe no WhatsApp. Você sabe que eu participo de vários grupos de pastores, eu silenciei todos eles. Porque eu cansei de ler besteira. Grupo de pastores. Interdenominacional. Pastores de várias denominações. Quando eu entrava, eu dizia, putz, meu Deus. E como eu não quero ficar entrando em atrito, silenciei tudo. Não saí do grupo, mas também não quero ler as mensagens que são propagadas ali. Até pastores que ficaram doentes com o coronavírus seguem no seu negacionismo. Dá para entender uma coisa dessa? A mente está tão... Até pastores da minha classe, ok? Até pastores que perderam familiares seguem no seu negacionismo. É muito triste isso.
É por isso que eu não me calo. Não vou me calar enquanto essa pandemia não terminar. Eu gostaria de convidá-la a orar comigo, a levantar um clamor pelo Brasil e a agradecer a Deus por finalmente termos vacina. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, porque depois de longos 11 meses de espera, que pareceram uma eternidade, temos 2 vacinas aprovadas no país. Obrigado, Senhor, pelas autoridades médicas, pelos infectologistas, pelos cientistas, por todo o conhecimento obtido ao longo da pandemia e, aliás, ao longo dos séculos. Todo o know-how que a comunidade científica adquiriu enfrentando outras pandemias, enfrentando outros vírus. Obrigado, Senhor. Agora eu peço em nome de Jesus que esta onda diabólica de negacionismo seja desbaratada, que caiam por terra os inimigos da vida e que a tua verdade prevaleça, Senhor. Que milhões sejam poupados dessa desgraça. Eu quero te pedir em especial pela população de Manaus, que essa semana sofreu terrivelmente pela falta de oxigênio. 60 bebês prematuros correram sérios riscos de vida. Poderiam ter morrido asfixiados. É triste verificar, Senhor, o quanto a vida humana ela tem sido desvalorizada. Mas eu te louvo, porque no meio de todo esse caos, o Senhor tem movido corações a contribuir, a agir em favor do seu semelhante, sem se preocupar em ter ou não a razão. Muito obrigado, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país. Desperta a consciência das nossas autoridades. Eu te peço pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, eu te peço pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello, como te peço pelos governadores, pelos prefeitos, ainda que eu discorde de muito daquilo que eles apregoam, que eles fazem, mas eu peço que o Senhor lhes dê não só sabedoria, mas sensibilidade para cuidar do seu próprio povo. Nós te rogamos, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Gente querida, antes de terminar a nossa live, eu quero aqui deixar um apelo de coração. Este mês de janeiro está sendo para nós um mês muito difícil. Geralmente, os meses de janeiro e fevereiro são os meses mais difíceis do ministério. Nós não saímos de férias. Apesar de eu não estar conseguindo presencialmente os meus cultos, eu estou trabalhando dia e noite nas redes sociais, atendendo como psicólogo. E nós precisamos da sua ajuda para manter nosso trabalho. Manter nosso trabalho social. Dia 30, sábado, nós vamos estar novamente no lixão, abençoando a vida de mais de 100 famílias que dependem dessa cesta básica que o nosso projeto social distribui. Nós não recebemos dinheiro, verbas governamentais. Quem nos ajuda são vocês, são os nossos amigos, os membros da Reina, aqueles que me acompanham nas redes sociais. E se você sente no coração desejo de ajudar, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu gostaria que Deus levantasse pessoas que assumissem um compromisso mensal. Porque cada mês a gente enfrenta uma batalha para conseguir dar conta. Então, se cada pessoa assumisse um compromisso, ou eu vou ajudar todos os meses com X,
Há pessoas que não são da reina, não são membros da reina, mas estão remetendo o seu dízimo para ajudar o nosso trabalho. Se você sente o desejo de dizimar com esta obra, sinta-se à vontade. Se você sente o desejo de ajudar com a cesta básica, uma cesta hoje sai em torno de 100, 120 reais, dependendo da cesta. Se você quer ajudar com uma, com duas, com 5, com 10, sinta-se à vontade para fazer o que estiver ao seu alcance e aquilo que Deus tocar no teu coração. Toda contribuição é bem-vinda. Toda, seja o valor que for. Se você deseja contribuir, tome nota, por favor. A conta é do Bradesco, unicamente do Bradesco. A agência é a 0582. Agência 0582. A conta corrente é 73784, dígito 4. 73784, dígito 4. O Pix, a chave do Pix, se você quiser fazer pelo Pix, fica muito mais fácil, né? A chave é o meu e-mail, hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Em nome de Hermes Carvalho Fernandes. O CPF, caso necessite, é o 936-697-20715. 936-697-20715. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa transmissão. Quero agradecer a todos o carinho, as orações e dizer que segunda-feira que vem, querendo Deus, estaremos aqui de volta com vocês. Se você puder, aqui no Face, compartilhe. Por favor, não deixe de compartilhar. Você pode estar salvando uma vida. Vá por mim. Se você está aqui no Instagram, curta. E, se possível, compartilhe. Coloque o link da pessoa, né, nos comentários para que ela venha e assista. E assim, quem sabe, você também não esteja ajudando a poupar muitas vidas. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Estão dizendo aqui que não deu tempo de anotar. Eu vou falar novamente. Tudo bem? Então anote. Bradesco, agência 0582. Tomou nota? Agência 0582. Conta corrente 73784, dígito 4. 73784, dígito 4. Em nome de Hermes Carvalho Fernandes, CPF 936-697-20715. 936-697-20715. A chave do Pix, hermescfernandes@hotmail.com. Gente querida, muito obrigado por vocês existirem, por me oferecer companhia nas redes sociais. Um beijo a todos, fiquem com Deus e que venha a vacina, quer dizer, vem em mim, porque já chegou ao Rio, já chegou ao país, graças a Deus. Tchau, gente!